Olá, meus irmãos. Uma boa tarde a todos vocês. Estamos aqui para mais um dia da nossa jornada, da nossa leitura bíblica, em 6 meses. Que Deus abençoe cada um de vocês, você que está nesse projeto desde o início e você que está chegando hoje, que seja também grandemente abençoado. Amém? Hoje prosseguiremos a nossa leitura. Iremos ler segundo livro de Reis, do capítulo 15 ao capítulo 21. Amém? Hoje estamos aqui completando 95 dias de vídeos diários. Estamos aqui na batalha, estamos prosseguindo a cada dia. Mesmo que a carne queira ser mais forte, mesmo que a carne não queira ler, a vontade da carne aí vem combatendo a vontade do Espírito. Mas nós estamos aqui vencendo batalhas após batalhas, porque as batalhas são diárias e as vitórias também são diárias. Então que a cada dia você venha vencer essa vontade da carne, você venha lutar contra a carne todos os dias, amém? E venha prevalecer. E como a gente prevalece, como o nosso espírito vem prevalecer sobre a carne, é orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui todos os dias, amém? Então, como sempre, vamos orar a Deus, vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo venha nos dar discernimento, conhecimento dessa palavra cada vez mais. Amém? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos ao Senhor. Abra o seu coração nesta noite, nesta tarde, ou seja, qualquer hora que você está vendo esse vídeo. E vamos orar a Deus. Meu Pai amado, Pai querido, eu estou aqui, meu Deus, orando e unindo a fé, Pai amado, Pai querido, unindo a minha fé com as pessoas que estão do outro lado dessa tela, que estão também orando com fé. Então, unidos agora, Pai, nós te pedimos para que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos dar discernimento, venha nos dar, ó Pai, entendimento dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, tenha liberdade no nosso meio para agir, para, meu Deus, testificar a verdade dessas palavras em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai. E que não venhamos, meu Deus, nenhum de nós ser leitores esquecidos. O Teu Espírito Santo, ó Pai, venha afirmar essa palavra no nosso coração, na nossa mente. E venha também nos dar ousadia, Pai amado, para ensinar essa palavra para o próximo. Pois é para isso, meu Deus, que aprendemos a palavra. É para estar ensinando ao próximo. É para estar reproduzindo essa palavra com a nossa vida, com as nossas atitudes. E também pregando, ensinando para aqueles que não conhecem, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. E que a leitura, meu Pai, desse dia venha gerar em nós mudança de atitudes, venha gerar em nós mais fé, venha gerar em nós, Pai amado, conhecimento da parte do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, aleluias. Então vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 15, o reinado de Uzias de Judá. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou o rei de Judá, com a cidade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada, e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Zacarias de Israel. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor.
ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias. Matou na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria. Matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata, para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a cobrirem com 50 barras de prata cada um, a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglat-Pileser voltou para a sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. O reinado de Pecaías de Israel. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta. Matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali, e levou seus moradores como prisioneiros para a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca. Matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá. Com a idade de 25 anos, ele governou 16 anos em Jerusalém.
A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadoque. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acaz ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acaz de Judá, capítulo 16. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acaz, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acaz começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida conforme os israelitas avançavam. Acaz ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adorações, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca, de Israel, atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acaz. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acaz mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para entregarem a ele esta mensagem: Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel que estão me atacando. Acaz pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Assíria. Em resposta ao pedido de Acaz, o rei da Assíria marchou com o seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a e matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acaz foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar seguindo todas as instruções que o rei Acaz havia mandado de Damasco. E terminou o trabalho antes que Acaz voltasse. Ao chegar de Damasco, Acaz viu que o altar estava pronto, e então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acaz o mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acaz desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou-o sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Assíria, Acaz também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acaz morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis.
na cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Oséias de Israel, capítulo 17. No ano 12 do reinado de Acaz de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou o rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser. Ele pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Assíria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Assíria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor Deus não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade, em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Eles levantaram colunas do deus Baal e os postes da deusa Azerá, e também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos e profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles, o Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Azerá, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos, consultaram médiuns e adivinhos, e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão
e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido. Até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Síria, onde eles moram até hoje. Olha aí, irmãos. Deus, sempre avisando por meio dos seus profetas, avisando que o povo, Deus deu a lei ali, falando, olha, se vocês me obedecerem, eu estarei com vocês para sempre. Nas leituras passadas a gente lembra. Mas o povo de Israel não obedeceu às ordens de Deus. Continuou a imitar os povos pagãos, os povos que Deus expulsou, os povos que Deus tinha feito o povo de Israel derrotarem eles e tomarem as suas terras. Eles continuaram a fazer as mesmas práticas que esse povo fazia. Então Deus aqui, está falando, e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, que Jeroboão, que era servo ali de Salomão, que era braço direito de Salomão, fez o povo pecar e foi indo, passando as gerações, e eles não abandonaram os pecados de Jeroboão. Então, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro novamente. Deus tinha tirado eles das mãos, das garras do Egito, e levado eles para a terra que ele havia prometido aos antepassados, a Abraão, a Isaac, a Jacó, tinha prometido a Moisés essa terra, a Josué. Mas aqui o povo continuou adorando, desobedecendo a Deus, e aqui eles foram levados cativos. Foram levados cativos na Síria, meus irmãos. Então aqui a gente vê a desobediência do povo para com Deus. Aqui é um pouco da história que nós vimos no passado. A Bíblia não é difícil de entender. O teor dessa história dos reis é ver que eles nunca pararam de adorar outros ídolos. E Deus já tinha avisado lá atrás que isso iria acontecer. Olha, se vocês não me adorarem, se vocês adorarem outros deuses, eu irei tirar vocês da terra. Eu irei permitir que os inimigos entrem, te derrotem, tomem a terra novamente. Eu irei permitir que vocês venham ser levados cativos de novo. E isso está acontecendo aqui, irmãos. Começou a acontecer aqui, ó. A primeira leva, cativeiro da Síria. E vamos prosseguir aqui, que se eu não me engano vai ser 4 levas. Depois eles vão ser levados cativos para a Babilônia. Vai ser aqui 4 levas. E na última levada, que o cativeiro babilônico leva, ele leva todo mundo. Não deixa ninguém, destrói a cidade. É aí que Jeremias lamenta. O livro de Lamentações de Jeremias. É após esse acontecimento. Depois que a Babilônia vem, leva todo mundo e destrói tudo. Então vamos ler aqui. Eu estou falando lá na frente, nós não vamos chegar lá. Mas vamos continuar a leitura aqui para a gente entender mais fácil. Para que vocês possam entender e eu também possa entender mais ainda. Os assírios vão morar em Israel. O rei da Assíria trouxe gente das cidades da Babilônia, Cutá, Iva, Ramate e Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar nas cidades de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra. E por isso esse Deus havia mandado leões, que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então o sacerdote israelita, que havia sido levado da cidade de Samaria, foi e ficou morando em Betel, onde ensinava o povo como adorar a Deus o Senhor. Olha aí, irmãos.
Deus mandava leões para matar esse povo, hein? Vou marcar isso aqui. Esse aqui era uma coisa que eu não me lembrava. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo nas cidades onde estava morando fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo de Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote. O povo de Cutá, imagens de Nergal. O povo de Ramate, imagens de Acima. O povo de Iva, imagens de Nimbás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles, naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com os seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e os mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi a vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os inimigos. Olha aí Deus falando. Deus nunca se esqueceu da aliança, irmãos. Deus nunca se esquece da aliança que Ele faz com o teu povo. A aliança é quebrada só do nosso lado. A aliança nunca é quebrada da parte de Deus. Nunca, irmãos. Sempre que falta, uma prática para firmar essa aliança, é sempre da nossa parte que falta. Deus nunca falta nada da parte dele. A aliança que Ele faz sempre é mantida, sempre é estabelecida, mas é quebrada da nossa parte. Nós somos falhos, mas Deus não. Então que possamos manter essa aliança, amém? Que possamos manter essa aliança com Deus quando nós batizamos, descemos as águas. Você que batizou, desceu as águas, mantenha firme nessa aliança com o Senhor. É uma nova vida, uma nova criatura, o velho homem já morreu. Abandone as velhas práticas. E é isso que o povo aqui não abandonava, as velhas práticas. Eles não abandonavam o velho homem. E você que não batizou ainda, quando batizar, se mantenha firme. Porque Deus não tem prazer naquele que retrocede, ou seja, naquele que volta atrás, naquele que volta para o pecado novamente. Então, meus irmãos, não volte no lugar onde Deus te tirou. Não volte para o lugar onde Deus te tirou de lá. Não volte, irmãos. Nós vemos aqui que o povo de Israel voltava para o mesmo lugar, adoração a outros deuses. E Deus falava tanto, falou tanto com eles. E olha o que está acontecendo. Eles foram levados ali cativeiros, novamente escravos, presos. Então, meu irmão, não seja escravo do pecado. Não permita que Satanás te leve de volta para o cativeiro. Não permita que Satanás te prenda novamente naquele lugar onde Deus te tirou, onde Deus te libertou, onde você recebeu a liberdade, onde você recebeu vida e vida com abundância, como diz em João 10:10, na parte B do versículo. Então, meus irmãos, não volte para esse lugar. É só você mesmo que pode te colocar lá. Satanás não tem poder para vir te pegar e colocar lá.
Satanás usa as armas que você dá para ele. Pecado. Deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de jejuar. É isso, irmãos. Então se fortaleça. Não volte para o lugar de onde você saiu. Mantenha-se firme na presença de Deus. Não volte para o cativeiro. Amém? Siga o exemplo que nós estamos aprendendo aqui. Não siga esse exemplo. Me perdoe. Não siga esse exemplo desse povo. Que essa leitura sirva para que nós não venhamos cair no mesmo pecado, na mesma bobeira que esse povo caiu. Que sejamos obedientes às leis de Deus, à palavra de Deus. Amém? Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoravam a Deus o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. O reinado de Ezequias de Judá, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acai, se tornou o rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos. Olha aí, irmãos. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrotou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Olha aí, irmãos, até que enfim o rei Ezequias honrou a Deus. Aleluias! Olha o rei Ezequias aí. Se tornou o rei de Judá. E destruiu os altares. Aleluias! É isso que a gente estava esperando, né, irmãos? Até que enfim. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Aleluias! Esse é um verdadeiro rei. Esse sim. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria, e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser, da Assíria, invadiu Israel, e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas como prisioneiros para a sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles, e desobedeceram todas as leis de Moisés, servo do Senhor. Mais uma vez, irmãos, a aliança quebrada do lado do povo. Nunca quebrada do lado de Deus. Os assírios ameaçam Jerusalém. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo que o Senhor exigir.
O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e o tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia vestido os batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Síria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Hilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria, em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí os seus pais sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi Ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: falem em aramaico, pois nós entendemos. Não falem em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor os salvará, e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Assíria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras, e para beber a água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uva para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do seu poder, do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra.
Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. O rei pede o conselho de Isaías, capítulo 19. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas vestes, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías. Primeira vez mencionando Isaías aqui, hein, irmãos? Filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue quem os diz. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo, que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem, e Isaías mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios os assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Os assírios ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Libna. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Assíria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias, de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telazar. E nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim, Ena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor e orou assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no seu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, o Senhor, és Deus. Aleluias! Oração poderosa de Ezequias, hein, irmãos? É assim que a gente deve começar a nossa oração, engrandecendo o nome do Senhor, como o rei Ezequias fez. Aleluias! A mensagem de Isaías para o rei. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que a resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho?
a quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que plantei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas, virarem montões de entulho. Por isso seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde e como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu conheço muito bem, sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiveram morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não tirará uma só flecha, e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde vejo, sem ter entrado nessa cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. É isso que acontece, irmãos, para aqueles que insultam a Deus, que desafiam o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus. Aleluias. O rei Ezequias é curado, capítulo 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração
e vi as suas lágrimas. Oh, glórias! Deus está escutando sua oração nesta noite, irmãos. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Oh, glórias! Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte a 10 degraus. Ei, glória. Então Isaías orou a Deus o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acaz. Os mensageiros da Babilônia. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos, ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isso é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará nada. Deus já estava avisando aqui, irmãos, que o cativeiro babilônico, o povo da Babilônia ia vir a destruir tudo. Templo, na 4ª leva ali do governo babilônico, eles vão destruir tudo, vão destruir o templo também. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. O fim do reinado de Ezequias. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. O reinado de Manassés de Judá, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efziba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal
e fez um poste da deusa Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído, conforme o seu povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém, como fiz com a cidade de Samaria, e como fiz com o rei Acabe, de Israel, e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado, e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiveram morrido, e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas, que não me agradam, e me têm deixado irado, desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, da cidade de Jotbata. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo, no jardim de Uzá, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. Aleluia, irmãos. Essa foi a leitura de hoje, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui estamos sendo novamente alertados pela palavra de Deus, né? Vimos aqui o que acontece quando a gente adora outros deuses a não ser o único Deus que nós temos, o único Deus vivo, o único Deus que venceu a morte, o único Deus que tem controle sobre todas as coisas, o único Deus que está sentado sobre os tronos, está sentado acima dos querubins,
O único Deus que é o único digno de louvor, de honra, o único digno de ser adorado por nós. Amém? Então é só esse Deus que devemos adorar. Não devemos nos prostrar a outros deuses. Amém? E aqui tinha deuses, né? Baal, Azerá, vários deuses. Hoje, não confundam. O Deus da sua vida pode ser um celular. O que se torna Deus da sua vida é aquilo que você prioriza. É aquilo que você tem priorizado. Eu te deixo uma pergunta nesta noite. O Deus vivo, o Deus da Bíblia, tem sido o seu Deus? Ou o celular tem sido o seu Deus? Ou a sua família, os seus filhos têm sido o seu Deus? Não podemos deixar nada à frente de Deus na nossa vida, irmãos. É Deus em primeiro lugar. As redes sociais têm sido o seu Deus? Maratonas de séries têm sido o seu Deus? Pense nisso. Você pode ler essa palavra e pensar, nossa, esse povo é doido, eles adoravam outros deuses e conheciam o Deus vivo. Muitos de nós conhecemos o Deus vivo, o Deus da Bíblia, mas adoramos outras coisas. Essas que eu falei, que eu citei aqui, e várias outras coisas. Então, meus irmãos, pense nisso. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Pense nisso, medite nessa pergunta. Amém? Então que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente para prosseguirmos a leitura, se assim Deus nos permitir. Amém? Um forte abraço. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até amanhã e tchau, tchau.